Eu quero convidar você para abrir comigo a palavra de Deus em Evangelho de João, capítulo 1. Capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 35. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 35. Hoje eu estou pregando com uma versão um pouquinho diferente da nossa. Estou pregando com a corrigida fiel. Eu recebi essa Bíblia de presente, então só nesse domingo eu vou pregar do nosso irmão Gideão Sócrates. Ela tá boa porque ela tem uma letra gigante. Dá para ver lá na porta, com o diácono João ali, eu conseguiria ler. Mas eu quero ler com você nessa manhã, nesse domingo eu vou usar essa versão. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler então a partir do versículo 35. Assim diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, fala ao nosso coração nessa manhã. Muito obrigado porque a tua palavra foi lida com santo temor e reverência. E tu nos chamaste, Deus, ó Pai, para sermos discípulos de Jesus num tempo tremendamente desafiador. E nós carecemos da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia, e porque o Senhor nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar, nós estamos aqui. Eu quero pedir ao Senhor que fale ao coração do teu povo nessa manhã. Ó Deus, ó Pai, que nessa manhã o teu povo tenha um encontro vivo e pessoal com Cristo Jesus. O teu povo seja impactado pelo Espírito Santo. O teu povo seja transformado pela tua palavra. Ó Deus, perdoa os pecados do teu povo, perdoa os pecados de cada um de nós, porque nós não temos justiça própria nenhuma. Nós confiamos na obra de Jesus. Então, lavados no sangue do Cordeiro, aquece o nosso coração, abençoa a nossa vida, ó Deus, e nos ajuda a ser discípulos do Senhor. Que a tua palavra entre lá no íntimo, no mais profundo do nosso coração, que lá ela nos transforme. E, ó Deus, ó Pai, para que vivamos como os discípulos do Senhor todos os dias da nossa vida. Nós oramos clamando a tua bênção em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Neste capítulo maravilhoso das Escrituras, irmãos, nós vemos o Senhor Jesus chamando 5 dos seus discípulos: André, João, Pedro, Filipe e Natanael. E nesse texto específico, nós vemos o chamado de André e João, e se conclui com o chamado de Pedro. Ao olharmos para este texto da palavra de Deus, ao vermos o chamado desses discípulos do Senhor, nós vamos nos relembrar que ainda hoje, em pleno século XXI, nós também somos chamados a ser discípulos de Jesus. E o texto vai ser muito claro ao falar ao nosso coração e nos apresentar como ser um discípulo de Cristo. Como ser um discípulo de Cristo? Inicialmente, a palavra do Senhor nos diz: ouça a pregação. Como ser um discípulo de Cristo? Ouça a pregação. Diz assim o versículo de número 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus.
primeira característica, amados irmãos, daquele que quer ser um bom discípulo de Cristo é que ele ouve a pregação da palavra de Deus. O texto está falando de dois discípulos aqui chamados André, e um deles que não se identifica por uma postura humilde, que é o apóstolo João, o evangelista que escreve o texto. Junto com os irmãos Pedro e também Tiago, eles deixaram seus barcos lá na região norte de Israel, no Mar da Galileia, e vieram caminhando 100 quilômetros a pé para ouvir o grande pregador daquele momento, aquele que vinha sendo um instrumento de quebrantamento e avivamento espiritual, cujo ministério vinha sendo uma verdadeira comoção em Israel, conclamando o povo a se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus. Eles viajaram mais de 100 quilômetros a pé para ouvir João Batista pregar a palavra de Deus. E no dia anterior, João Batista tinha dito que Deus mostraria para ele aquele que é o Messias quando o Espírito Santo descesse sobre ele. E quando João batizou Jesus, então o Espírito Santo abriu os céus, desceu em forma corpórea de pomba. O Pai disse: "Este é o meu Filho amado, no qual eu me comprazo." Então João passou a dizer: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Jesus é cordeiro, amado irmão, porque no lugar daqueles cordeiros que eram sacrificados no Antigo Testamento, ele foi sacrificado de uma vez por todas para pagar os nossos pecados na cruz. Então João o Batista passa a ser um evangelista quando Jesus chega ao apontar para ele dizer: "Eis o Cordeiro de Deus." A palavra de Deus diz que esses dois homens que estavam com João ouviram isso e correram atrás do Senhor Jesus. João 8,48, irmãos, diz que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. E Jesus diz aos fariseus que eles não lhe davam ouvidos, porque eles não eram de Deus. Então, uma característica de quem é discípulo de Cristo é que essa pessoa gosta de ouvir a pregação da palavra de Deus. Certa vez Jesus entrou em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria. E Jesus, então, na sala da casa, começou a pregar, todos sentados aos seus pés. Mas Marta, querendo causar uma boa impressão, foi para a cozinha, limpava a casa, fazia comida, mexia para lá, mexia para cá. E Jesus pregando na sala. Ela podia fazer isso em qualquer outra hora. Ali estava o Filho de Deus, na sala da casa dela, pregando a palavra de Deus, e ela não se dava conta de que estava perdendo uma das maiores oportunidades da sua vida. Se não bastasse tudo isso, sua irmã Maria, mais sensível ao mover de Deus, estava ali sentada aos pés de Jesus, ouvindo aquela bela mensagem. De repente, Marta fica tão indignada que não se dá conta da sua indignação e repreende o próprio Senhor Jesus, dizendo-lhe: "Senhor", interrompendo a pregação, "não te das conta de que estou a servir sozinha? Minha irmã sentada aos teus pés, sem fazer nada. Manda-lhe, pois, que venha ajudar-me." Jesus responde a ela: "Marta, Marta, tu estás tão preocupada com tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada." A melhor parte é poder sentar-se para poder ouvir a palavra de Deus. Se você está aqui ouvindo a palavra de Deus nessa manhã, você é um privilegiado. Nesse exato momento, há milhares de cristãos no mundo que não podem reunir-se publicamente para ouvir a palavra de Deus, senão eles vão ser assassinados. Então entenda bem que você está vivendo um momento maravilhoso, porque você está ouvindo o Senhor falar com você por meio da pregação das Santas Escrituras. Irmãos, que privilégio é poder ouvir
a palavra de Deus. Certa vez em uma igreja, os irmãos moravam a 25 quilômetros de distância daquela igreja, vinham no culto da manhã, ouviam a mensagem, voltavam para casa para almoçar, depois voltavam no culto à noite. E o pastor daquela igreja, angustiado, porque ela chegou a 500 membros, ele sozinho não conseguia atendê-los, e pediu desculpas àqueles irmãos por não poder começar um culto na região deles. E eles disseram: que absurdo, pastor. Nós andamos 25 para vir, para voltar, 25 para ir, para voltar, 100 quilômetros todos os domingos, para ouvir a exposição fiel da palavra de Deus e sermos alimentados pelo Senhor. E se fosse necessário andar 200 quilômetros, nós andaríamos, porque não existe nada melhor do que ser alimentado com a palavra de Deus. Então, se você é discípulo de Jesus, você vai ter prazer em ouvir a palavra de Jesus. Você não vai arrumar desculpas para que te atrapalhem de estar com o Senhor. Mas todas as vezes que você tiver a oportunidade de ouvir a palavra que aponta para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, você vai sentar, você vai adorar, você vai se alegrar, porque você sabe que esse Jesus maravilhoso deu a vida na cruz para te salvar. Então, como ser um discípulo de Cristo, a palavra de Deus é clara. Ouça a palavra de Deus. Contudo, talvez você me pergunte nessa manhã: pastor, como ser um discípulo de Cristo? Em segundo lugar, o texto da palavra de Deus nos diz claramente: siga a Cristo. Em primeiro lugar, ouça a palavra. Em segundo lugar, siga a Cristo. Versículos 37 e 38 dizem o seguinte, depois que eles ouvem a pregação: e os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? A nossa versão atualizada diz: onde assistes? Eles vão atrás de Jesus, irmãos. Quando a gente ouve a palavra de Jesus, entende o amor de Jesus, entende que Ele é o Cordeiro de Deus que deu a vida na cruz para nos salvar. Então, irmãos, a gente vai atrás desse Cordeiro maravilhoso, porque nunca ninguém nos amou como Ele, a ponto de dar sua vida na cruz para pagar os nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele derramou o seu sangue em nosso lugar. Então, porque quando Ele é anunciado, nós ouvimos alguém dizer: eis o Cordeiro de Deus, nós não temos outra opção, nós temos que segui-lo, porque Ele nos comprou com seu sangue na cruz do Calvário. Ah, querido amigo irmão, outra característica de um discípulo de Jesus é que ele segue a Cristo Jesus. Em uma mensagem maravilhosa, em um sermão precioso, certa vez Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Com isso, ele está dizendo que se nós queremos ser discípulos, irmãos, nós temos que negarmos a nós mesmos, renunciar aos nossos próprios desejos e às nossas próprias vontades, tomar a nossa cruz, ou seja, estar dispostos, se necessário for, a ser crucificados por causa de Cristo Jesus e seguir os seus passos. O verdadeiro discípulo de Jesus segue a Cristo Jesus. Ele agora não tem mais o domínio da sua vida. Ele agora é discípulo. Ele segue os passos do Senhor. Ele imita os passos do Senhor. Ele busca um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Eu estou lendo um livro maravilhoso, irmãos, falando sobre a crise do homem na meia-idade. Uma crise que acomete homens depois dos 40 e pode chegar até os 60 anos.
E é uma crise de grande desafio, principalmente na vida de homens, mas muitas mulheres também as têm. Quando a pessoa confronta a sua expectativa com a realidade, onde ela desejava haver alcançado muitas coisas e chega a percepção de que não alcançou parte do que do que desejava alcançar, e a frustração domina a sua vida. Livro preciosíssimo. O Dr. Paul David Tripp conta a história de um presbítero chamado Dom, que era um referencial para a vida dele. Aquele homem era um presbítero que orava com os irmãos da igreja, lecionava na escola dominical, vez por outra pregava quando o pastor convidava, e aquele homem era uma bênção, um homem piedoso, um referencial na igreja. Mas ninguém sabia que o maior desejo do coração de Dom, a sua maior prioridade era o seu sucesso no seu trabalho. E ele vinha conseguindo vários cargos na sua empresa, ainda que não tivesse formação universitária, ele chegou a ser o vice-presidente da sua empresa, porque ele não tinha horário para trabalhar. Até que um dia ele começou a sentir uma dor na perna e começou a arrastar a perna. E ele consultou a médicos durante um ano inteiro. Até que o doutor disse para ele, depois de um ano de buscas, um neurologista disse a ele que ele estava com esclerose múltipla. Aquilo foi como um balde na cabeça do Dom, mas ele não se deixou abater. Começou a tomar esteroides cada 6 meses, não falou para o seu chefe, e a sua empresa ia em franca prosperidade. Ele conseguiu manter a sua doença escondida por 1 ano e meio. Mas depois de 1 ano e meio, ele já estava perdendo o movimento na perna, arrastando a perna, e começou a tomar esteroides, agora não cada 6 meses, cada 6 semanas. E agora a sua empresa tinha entrado num período de crise financeira, porque os Estados Unidos passavam por dificuldade à época, e aí então ele foi obrigado a falar com o seu chefe, e o seu chefe disse a ele o seguinte, que ele então deveria pedir a sua aposentadoria, porque o chefe não conseguiria pagar o seu seguro por invalidez durante muito tempo. E o Dom, então, pediu aposentadoria e entrou numa depressão profunda. Ele não conseguia orar, ele não conseguia sentir a presença de Deus. E naqueles momentos em que parecia que Deus estava mais distante, o autor Paul Tripp disse que eram esses momentos que Deus olhava para o Dom com mais misericórdia, porque o Senhor estava tirando do coração do Dom a idolatria da sua realização pessoal. Ele achava que seria feliz se fosse o melhor, se fosse o mais rico. Ele não conseguiu comprar a casa de praia que queria, não conseguiu pagar a faculdade dos filhos, teve que recalcular a vida pela aposentadoria, pagando só o valor do financiamento da casa em que morava, e teve que simplificar a vida. E ele não entendia. Ele diz, Deus, eu tentei ser fiel ao Senhor, mas o Senhor estava tomando o lugar que pertence a ele no coração do Dom. Porque o Dom agora era discípulo, e discípulo não controla, discípulo segue. Ele diz que depois de alguns meses deprimido, triste, ele viu que as pessoas começaram a procurá-lo para aconselhamento. E ele foi colocado na liderança de uma agência missionária da sua igreja. E, de repente, ele começou a dizer que agora, todo dia, ele levantava de manhã cedo, fazia devocional e já ia para a igreja e ficava aconselhando o dia inteiro. Então, o Dom entendeu que Jesus mudou o projeto para a vida dele. No lugar de ser um homem bem-sucedido e rico, o Senhor queria que o Dom fosse alguém que dedicasse a vida para cuidar dos discípulos de Jesus. E o Dom precisou abrir mão do controle para seguir o projeto de Jesus para a vida dele. O que você quer fazer com a sua vida? Você quer dominar, controlar? Às vezes Jesus balança a árvore, irmão. Pode vir com uma perda de emprego, pode ser com a morte de alguém que a gente ama, pode ser com uma enfermidade que nos joga na cama e não nos deixa fazer nada, para nos ensinar que nós somos discípulos, nós seguimos, nós não estamos no comando. Então, baixe a sua cabeça,
siga os passos de Jesus. Pergunte para Ele o que Ele quer que você faça. Certamente, Ele vai te dar a direção. E você vai renunciar a si mesmo, estar disposto a morrer e seguir os passos de Jesus. Pastor, como ser um discípulo de Cristo? Ouça a pregação, siga a Jesus. Mas em terceiro lugar, a palavra nos diz: passe tempo com Jesus. Como ser um discípulo de Cristo? Passe tempo com Jesus. Nós vamos ler aqui, irmãos. Eu vou ler o 38 e vocês, na nossa versão, lerão o 39. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Onde moras? Vocês, o 39. Irmãos amados, Jesus, quando eles perguntaram: Senhor, onde o Senhor está morando? Jesus falou: vinde e vede. E eles seguiram ao Senhor Jesus. E eram 4 da tarde. E eles entraram na casa do Senhor Jesus e eles vão sair dali no final do dia, 18 horas. Eles vão passar 2 horas maravilhosas num bate-papo, numa comunhão íntima, num relacionamento vivo e pessoal com o Filho de Deus. Eles ouvem a pregação, eles se tornam discípulos, seguem a Jesus, e agora eles perguntam: onde o Senhor está morando? Jesus diz: vinde e vede, e eles entram na casa em que Jesus está hospedado, e provavelmente sentam-se ali. Eu não sei que tipo de suco os judeus serviam naquele dia, mas Jesus passa tempo com eles, compartilha com eles a palavra, fala do seu amor, revela-se a si mesmo como Salvador do mundo, e ao passar tempo com Jesus, a vida deles, meus amados irmãos, é transformada pela comunhão íntima que eles têm com o Senhor. Se você quer ser discípulo de Jesus, você tem que investir tempo no seu relacionamento com Jesus. Alguns anos atrás, irmãos, eu tive o privilégio de, lá na Igreja Presbiteriana Sarangue, fazer o curso de discipulado. Essa que é a maior igreja presbiteriana do mundo, tem 140 mil membros. Nós ficamos ali num intensivo, no acampamento da igreja, internados praticamente uma semana, estudando como fazer o discipulado coreano. E depois eles fizeram o mesmo congresso aqui na igreja de Pinheiros, e eu tive o privilégio de ser um dos pregadores. Mas um dos requisitos quando os coreanos vão escolher uma pessoa para discipular é que eles fazem o compromisso que essa pessoa, num primeiro momento, tem que estar disposta a separar pelo menos 40 minutos do seu dia para ler a palavra de Deus, para ler um devocional e para investir no seu tempo de oração. E à medida que vai passando o tempo, no segundo ano do discipulado, agora essa pessoa tem que estar disposta a dedicar 1 hora por dia. E quando ela já passa para o 3º ano do discipulado, onde ela vai ser treinada para ser um discipulador, ela tem que estar disposta, se necessário for, a dedicar 1h30 ou até 2 horas por dia para investir no seu relacionamento com Jesus. É por isso, irmãos, que nesta igreja, em muitos sermões, vocês nos ouvem dizer que é necessário separar tempo para a vida devocional. Quantas vezes já aconselhei você aqui a levantar de manhã e no primeiro momento do seu dia, ler a palavra de Deus, cantar um cântico para o Senhor, oferecer a Ele as suas orações, porque é impossível você ser discípulo de Jesus se você não tem um relacionamento vivo e pessoal com Cristo Jesus. Se você quer ser discípulo de Jesus, você precisa passar tempo com o Senhor Jesus. Se você quer ler a Bíblia inteira, entendendo a vontade de Deus para você, nós ensinamos aqui. Você pode ler 3 capítulos das Escrituras todos os dias. E durante o fim de semana, você lê 5 capítulos no sábado e no domingo. Se você fizer isso, você lerá toda a palavra de Deus em um ano inteiro.
Mas se você disser, pastor, não tenho esse tempo todo, tenho meia hora, então leia 2 capítulos, faça uma oração, cante um cântico de louvor a Deus, consagre a sua vida ao Senhor. E à medida que você for passando tempo com Jesus, Deus vai mudar o seu coração. Deus vai trazer arrependimento para você. Deus vai quebrantar você da dureza dos seus pecados. Deus vai transformar a sua vida, porque você agora está andando com Jesus. Você passa tempo com Jesus? Irmão, não basta dizer que é presbiteriano. Não basta dizer que é um religioso que vem na igreja no domingo. Se você é verdadeiramente salvo, se você entender o amor de Deus, você vai ter prazer em investir tempo no seu relacionamento com Cristo Jesus. O grande reformador Martinho Lutero tinha como lema da sua vida, até para interpretar a Bíblia, orare et labutare, em latim. Oração e trabalho. Lutero orava 2 horas todos os dias. E antes de se casar, quando ele tinha dias de grande batalha, ele dizia ao seu amigo Melanchthon, colega de universidade, professor junto com ele na Universidade de Wittenberg, Melanchthon, amanhã me acorde 1 hora mais cedo, porque o dia será cheio de grandes lutas contra o diabo. E eu preciso estar de pé 1 hora mais cedo para buscar a face do Senhor. Talvez você venha tendo terríveis derrotas espirituais, porque você não ora, porque você não lê a Bíblia, porque você não passa tempo com Jesus. Que Deus tenha misericórdia de você. Que Deus traga arrependimento ao seu coração nessa manhã. Amém? E que você ame de verdade a Cristo, a ponto de fazer dele a prioridade da sua vida. E busque um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. André e João, no primeiro dia, passaram 2 horas com Jesus. Que nós investamos no nosso tempo de relacionamento com Jesus. Leia a Bíblia, ore, adore a Deus, invoque a presença de Deus. E você verá a bênção do Senhor sobre você e sobre tudo aquilo que você faz. Eu quero lhe perguntar, você tem vivido como um discípulo de Cristo? Você tem prazer em ouvir a pregação da palavra de Deus? Você tem seguido a Jesus? Você passa tempo com o Senhor? Você é discípulo de Cristo? Pastor, como ser um discípulo de Cristo? Ouça a pregação, siga a Jesus, passe tempo com o Senhor. Mas em último lugar, nessa manhã, a palavra de Deus nos diz, fale de Jesus. Como ser um discípulo de Cristo? Fale de Jesus. Versículos, irmãos, 40 a 42, assim diz a palavra de Deus. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que o ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido quer dizer Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aqueles homens, irmãos, passam 2 horas com Jesus. E agora eles estão impactados pela pessoa do Senhor. E quando eles saem dali, André e João o evangelista, a palavra de Deus nos diz que André encontra o seu próprio irmão. O irmão dele é Simão Pedro. E como André foi impactado por Jesus, foi salvo por Jesus, foi transformado por Jesus, ele não pode deixar de falar de Jesus. Então ele chega para o seu irmão e diz, ei Pedro, achamos o Messias.
Encontramos o Salvador do mundo, aquele que todos nós estávamos esperando, aquele que veio resgatar o povo de Deus. Nós encontramos o Salvador. E não bastando esse testemunho, ele praticamente quase que arrasta o seu irmão pela mão e o leva até Jesus. Diz aqui o versículo 42, e o levou a Jesus. E quando ele leva Pedro a Jesus, Jesus diz para ele: tu és Simão, filho de João, filho de Jonas, diz aqui, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, ou em aramaico, que faz cabeça. Pedro seria um líder no colégio apostólico, Pedro seria um grande pregador, mas pasme comigo, meu querido amigo e irmão, não existe Pedro sem André. Você não ouve falar de André pregando um sermão para 3.000 pessoas e elas se convertendo, como aconteceu com Pedro. Ou em outra ocasião, em um sermão, Pedro ganhando 2.000 almas para Cristo. Pedro foi um grande evangelista. André foi um missionário precioso que foi terminar a sua vida na região onde está a Rússia hoje, entregando a sua vida ali como mártir por Cristo Jesus. Mas André, querido amigo e irmão, não foi o grande pregador de destaque, não foi um grande líder do colégio apostólico, não foi um apóstolo que tenha, por exemplo, um texto escrito nas Escrituras. Mas eu gostaria de dizer para você que não existe Pedro sem André. Pedro, que foi o grande pregador das multidões, que foi líder no colégio apostólico, que escreveu livros maravilhosos na palavra de Deus, só veio a Cristo porque André, seu irmão, se mobilizou para falar-lhe do amor de Deus. Talvez você não venha a ser alguém como o apóstolo Pedro. Talvez você não venha a ser um pregador como o reverendo Hernandes Dias Lopes, como o reverendo Ronaldo Lidori. Mas se você é bênção na vida de uma pessoa, isso faz toda a diferença. Se eu perguntar aqui para vocês, quantos chegaram a Cristo por meio de uma cruzada evangelística? Quantos vão levantar a mão aqui? Levanta a mão, quem chegou a Cristo por meio de uma grande cruzada evangelística? Se eu perguntar a Cristo, quem veio a Cristo por meio de um programa de TV, né? Ou da internet, do YouTube, levante a mão aqui. Quem veio a Cristo dessa maneira? Se eu perguntar aqui, quem veio a Cristo porque seu pai, sua mãe, um colega de trabalho, um amigo, um familiar trouxe você a Jesus, levante sua mão. Olha, todo mundo levantou a mão. Então, pasme comigo. Deus usa Andrés para que a sua igreja cresça. Fale de Jesus de um a um. Fale para sua esposa, fale para o seu filho, fale para a sua filha. Por mais que pareça que ele não está escutando, fale de Jesus. Porque é através do ministério de um pai fiel, de uma mãe fiel, de amigos fiéis, de colegas de trabalho, de familiares que nos anunciaram Cristo, que nós somos trazidos à presença de Jesus. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele não se cala, mas ele fala de Jesus onde ele está. É por isso que você tem que dizer aos seus amigos, aos seus familiares, que Deus amou tanto ao mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fale de Jesus. Fale de Jesus. Diga aos seus amigos que Deus é santo, que nós pecamos contra Ele, mas que Deus amou o seu povo e mandou o Redentor para morrer na cruz do Calvário e pagar os pecados de todos aqueles que nele creem. Conclame os seus amigos a se arrependerem e crerem em Jesus, e eles receberão a vida eterna, receberão o perdão de pecados, terão a paz com Deus. Faça como André, que saiu de um momento de comunhão íntima com Jesus, achou o seu irmão e disse para ele: nós encontramos o Salvador do mundo, o Cristo, e tomando o seu irmão pela mão, levou-o até Jesus. Se você é um instrumento para levar um irmão seu, um amigo seu, um familiar seu,
para Cristo Jesus. É claro que a obra da salvação é feita pelo Espírito Santo, mas você vai ter deixado um legado maravilhoso na vida daquela pessoa, porque você vai ser um instrumento para que aquela vida seja transformada, conheça o Salvador, tenha seus pecados perdoados, tenha comunhão com Deus, viva como alguém que tem um lugar garantido nos céus, tenha a sua vida transformada e se torne verdadeiramente um discípulo de Jesus. Você é um discípulo de Jesus? Quem é discípulo de Jesus não consegue ficar calado, mas fala do Senhor que tanto lhe amou e deu a vida na cruz para salvá-lo. Como ser um discípulo de Jesus, pastor? Ouça a pregação, siga a Jesus, passe tempo com Jesus, fale de Jesus. Você é um discípulo de Jesus? Você tem feito outros discípulos para Jesus? E nessa manhã, nós nos arrependamos de não viver como discípulos de Cristo. Que nessa manhã você peça perdão ao Senhor. Se você não tem ouvido a pregação, se você não tem seguido a Jesus, se você não passa tempo com o Senhor, se você não fala de Jesus para ninguém. Que o Senhor perdoe o teu pecado nessa manhã, porque se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E que perdoado você se levante e saia daqui para viver como um discípulo de Jesus. Ouça a pregação, siga a Cristo, passe tempo com Jesus, fale de Jesus. Que Deus faça de você um fiel discípulo de Cristo Jesus.